Pastor Lucas! Pastor Lucas! É o senhor, velho! Tá mudo, amado, tá mudo! Rapaz, tudo bem? Tá frio aqui hoje. Coloquei uma casaca que tá frio aqui. Tá bonito, hein? Tá bonito. Necessidade de se cobrir. Tá bonito, olha só, um terno aí, faltou uma gravata, olha só. Não, eu gosto sem gravata. Tá bom, amado, deixa eu cair fora daqui, dar o tempo pro Senhor. Um momento, pedir oração sobre o Senhor. Obrigado, Pai, por trazer para nós aqui o pastor Lucas. Muito obrigado. E o Senhor vem agora, então, Pai, como o Senhor está fazendo aqui na live, o Senhor tem feito nas orações, o Senhor tem feito isso nos louvores, e faz agora também nas mensagens, que derrama sobre o pastor Lucas os segredos do teu coração, os segredos, Pai, que o Senhor quer que todos nós venhamos aprender a entender, Pai, entender que o Senhor é amor. Muito obrigado, Pai, por estar aqui conosco. Fale agora, Pai. Na boca do pastor Lucas, lhe pedimos em nome de Jesus. Amém, amém, amém. 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 E tem meia hora aí, querido, mais 35 minutos por aí. Tá bom. Boa paz, Senhor Jesus, irmão. Espero que meu celular não dê problema, né? Que ele anda apitando muito por ultimamente, apitando assim, né? Uma hora esquenta, uma outra hora descarrega de uma vez, sei lá. Outra hora falha o som. Então tá bom. Vamos lá. Então, irmãos, vamos aqui fazer um panorama aqui sobre a palavra de Deus, né? Nós temos visto que o reino de Deus, né? Segundo o que Jesus falou, está dentro de nós, né? E quando ele fala que o reino de Deus está dentro de nós, ele fala que vem do coração. E que é do coração que procede todas as coisas, né? Então, se a gente usasse a razão, né, que seria daqui para cima, e não o coração, a gente só teria conhecimento, né? A gente não mudaria as nossas atitudes profundamente, né? Porque conhecimento, ele não altera o seu comportamento verdadeiramente. Tem gente que segue princípios morais, né? E fala assim, não, eu tenho conhecimento das leis, eu tenho conhecimento disso, daquilo, então eu vou seguir essas coisas mentais que eu carrego no meu conhecimento. Só que na hora de olhar uma situação difícil, como essa que a pastora Nilva falou, né, de uma mãe que jogou um filho numa lata de lixo, ela não sabe discernir as coisas pelo amor, porque a razão ela não vem acompanhada com amor, por isso que tem que juntar a mente e o coração. E o coração, normalmente, como nós nascemos em pecado, o coração ele está destituído da verdadeira graça e do verdadeiro amor. Então, ele só começa a receber coisas profundas e verdadeiras quando ele se entrega a Jesus, porque, veja, a mente ela vai alimentar o coração e o coração vai alimentar a mente. É tipo assim, ó, a água ela não evapora, a evaporação é como se fosse a mente. E depois não chove, então os pensamentos caem no coração, então faz o ciclo, igual o ciclo da água. Pensamentos, sentimentos. Então, aí o coração, ele guarda rancor, guarda mágoa, porque quando ele não tem a graça de Deus e não tem o perdão de Deus. Porque, veja só, o que faz o coração sair das trevas para a luz? É quando ele recebe a misericórdia, né? E a misericórdia de Deus, ela está lá escrito lá em Salmos, né? Que eu abri aqui, ó, Salmos 32, bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e o pecado é coberto. Coberto com o quê? Com o sangue, né? Com o sangue de Jesus. E o sangue do Senhor Jesus, ele é poderoso para nos purificar de todo pecado, de toda injustiça e de toda maldade, de toda perversidade, de todo engano. Ele purifica, vai lá fundo. E você tem que se submeter a esse sangue. Você dizia assim, Senhor, me lava profundamente, traz o teu coração para que o Senhor prescrute, vá fundo, penetre, né? Sabe quando você vai fazer uma tomografia, você não faz aquela tomografia, o médico vai lá, pega todos os detalhes dos órgãos, depois faz uma digitalização da imagem? Então, Deus, ele também faz isso conosco. Mas se a gente não deixar, né, se colocar na presença de Deus, ou seja, deitar no tomógrafo de Jesus e deixar ele entrar lá dentro assim, e ficar fazendo aquela varredura, se você não deixar, não vai acontecer mudança em você.
Então, por exemplo, você vai me dizer que você não tem um coração lá muito bom, né. Eu sempre achei que eu não tinha um coração muito bom. Aí o que que eu pensei, né, eu falei: "Ah, eu preciso de Deus, né, porque vai ter que mudar lá embaixo mesmo, né". Tem gente que já nasce até com um coração bom, né, aí você tem que melhorar os pensamentos. E tem gente até que tem um coração tão bom, que Deus não deixa nem ele estudar. Por quê? Porque senão vai contaminar, né. Então o profeta João Batista está querendo fazer teologia, né. Então eu falei para ele: "Profeta, não vá assim, né, pegar estudos humanos, porque você vai perder essa beleza, essa doçura, essa coisa assim natural dele mesmo querer fazer as coisas com amor, com temor, né, fé, obediência, paciência, né, o trio do profeta João Batista. Então, ele está fazendo a obra de Deus, né. Aí vamos supor que ele ganha conhecimento, né. Bom, você quer conhecimento sobre a criação, tem o curso lá, no princípio e no fim, lá no meu canal. Quer conhecimento sobre Apocalipse? Tem um curso sobre Apocalipse. É claro que alguns conhecimentos te ajudam a estruturar as ideias para você ter aquele foco e aquela direção. Mas, por exemplo, se você anda com Jesus, na hora do perigo, você vai receber uma intuição maravilhosa para você fugir daquilo. O próprio coração, ele tem uma linguagem diferente da mente, sabe? E quem estuda muito, às vezes a mente atrapalha o coração, porque é duas pessoas falando. Imagine, duas pessoas dando uma opinião diferente sobre uma coisa, né? A mente fala: "Ah, eu gosto disso", e o coração fala: "Eu gosto daquilo". "Ah, não, isso que é certo", e o coração fala: "Não, isso que é certo". Como você vai decidir, né? Fica complicado, né? Então, mas assim, tem gente que diz assim: seguir pelo coração". Não é certo se guiar pelo coração quando você não tem Jesus, né? Só se você for uma pessoa muito piedosa, muito bondosa, que Deus já faz as obras através de você sem você saber, porque Jesus não é um rótulo de uma camiseta ou uma tarja de um jeans que você põe na roupa, não. Às vezes a pessoa tem Jesus e não sabe por causa do amor que ela já traz no coração. Mas eu digo assim, de maneira geral falando, se você está no mundo, é um pecador, faz muita coisa errada, a primeira passo que você tem é chegar para Deus e confessar. Se você não está em nenhuma igreja, em nenhum lugar, só de você reconhecer que você é um pecador, você já tem um grande lucro, né. E aí você entra no seu quarto, ora e confessa. Isso não precisa de igreja, não precisa de pastor. Se um índio lá na mata fizer isso, lá do outro lado do mundo, na Nova Guiné, na Tailândia, sei lá, qualquer ser no meio do mato lá, reconhecer que ele é um pecador, que ele precisa de graça e misericórdia, só dele ver como é que é a vida e como ele reage, e aí ele fala: "Pô, mas eu fiz errado, né? Eu fui grosseiro, eu fui estúpido, eu fui mal, eu me vinguei". Só dele ter essa reflexão já é uma grande bênção, porque aí ele vai se render a Deus e vai pedir perdão para Deus, né? Porque a questão não é o pecar, a questão é se arrepender, né? Pecar todo mundo peca, né? Isso não é vantagem. Ah, eu peco menos, peco mais. A questão é você reconhecer e pedir perdão para Deus, ir lá e colocar o seu coração. Então, o seu coração, quando você coloca, digamos, está tudo quebrado, né? Está tudo estragado, está tudo sujo, sei lá, mas coloca. Deus é Deus, né? Deixa Deus ser Deus, né? Ele que sabe trabalhar, né? Só de você colocar, intencionar isso, Deus já sabe que ele vai fazer, ele tem a misericórdia, ele olha, né, com olhos superiores a você, com a consciência superior a você, né. E outra, o que que faz uma pessoa assim, é quando a gente aprende a linguagem de Deus, né, aquilo que Deus pensa, aquilo que Deus faz, aquilo que Deus fala. Essa linguagem, ela vai sendo acrescentada aqui dentro, né, dentro do coração, e é na vida, é caindo e levantando mesmo. Olha, não existe escola melhor do que as coisas que a gente faz e depois aprende com elas, né. A gente vai aprendendo a com as próprias fraquezas. É o que diz. Porque Deus, ele pega a consciência da gente, ele levanta ela e o coração está aqui machucado, aí depois ele fala com o nosso coração e restaura, sabe. É muito maravilhoso o trabalhar de Deus dentro de nós. E às vezes a gente também obscurece a mente, né, a mente não raciocina direito. Nossa, você quer ter um pensamento melhor,
você quer ter um pensamento melhor e não consegue. Aí você chora. A melhor coisa é chorar, clamar, falar: Deus, eu não estou conseguindo ter nenhum pensamento melhor, nenhuma visão melhor das coisas. E aí Deus começa a esclarecer e vem a paz, né? A paz é um sinal de que algo mudou lá dentro do seu coração. Depois da paz vem a alegria, né? Primeiro sempre vem a paz, depois a alegria. Algo mudou, você ganhou um degrau, né? Muito bom você perceber quando você ganha um degrau. Passou por uma luta, aí chorou, clamou, né? Confessou, se arrependeu, aí deu aquela tristeza, aquele combate. Incrível que o inimigo ele imita tanto a voz de Deus que ele deixa você tão acusado, tão perturbado. Aí depois que Deus te perdoa, eu falei assim, mas cadê aquele cara que estava aqui me perturbando, me acusando? Né? Foi embora, ué. Eu pensei que era Deus que estava fazendo isso, não é. Era o inimigo, era a sua culpa, o seu medo. E a gente não sabe, irmãos, quanto que o pecado nos danificou, porque a gente carrega culpas tão profundas, medos tão profundos que a gente não entende. Você fala assim, como é que isso foi parar aqui dentro de mim? Eu não sabia que eu tinha isso, né? É complicado, né? Então eu gosto muito, eu sou pastor assim de analisar a ciência do coração, né? Porque assim, eu sou uma pessoa muito prática e objetiva, né? O que precisa para você chegar na presença de Deus e ser aceito por Ele? É saber o Apocalipse? Não. É saber Gênesis? Não. É saber provérbios de cor? É, você pode saber provérbios de cor, mas você tem que praticar, né? Livro de Eclesiastes de cor? Salmos de cor? Se você lê Salmos e tiver o sentimento de Salmos, ótimo, você está com o coração bem. Mas exatamente, o que precisa para você chegar lá e falar, Senhor, eu estou aqui humildemente na tua presença, porque eu creio em ti, né? E eu creio que eu sou salvo pelo teu sangue, não porque eu fiz qualquer coisa boa ou certa, né? Tentei fazer o melhor de mim, mas eu creio em ti e me arrependo de todos os meus pecados. Então, vem, meu filho meu, que eu te amo. O que é isso? Coração. Então, eu procuro o mais essencial. O mais essencial é o coração. Aí o resto vem depois. Então, por quê? Eu vou ensinar para uma pessoa uma coisa que depois ela não vai ter uma resposta. Ó, se você tiver o coração preparado, purificado, é como o alicerce de uma casa. Depois você faz a parede, você faz a azul, amarela, de tijolo, de pedras preciosas, né? Como diz Paulo, né? Edificai com ouro, com prata e pedras preciosas. Eu sempre falo ouro primeiro, né? Mas é primeiro prata, né? Porque prata são obras humanas de justiça humana. E ouro são obras de justiça divina, né? Então é sempre melhor falar o mais baixo primeiro e o mais alto depois, né? Então, ouros, pratas, pedras preciosas. Por quê? Porque vai vir o fogo, né? O fogo vai purificar. E o que vai acontecer também, irmãos? Preste bem atenção. Aqui, ó, ele não está tão desenvolvido quanto a mente, né? No mundo, as pessoas desenvolveram muito a mente. A mente, a tecnologia, hoje agora tem computadores, porque é fruto da mente. Mas as obras do coração não foram desenvolvidas. Vamos pensar assim, aqui ficou a árvore do bem e do mal, e aqui a árvore da vida. Então, como o homem comeu do fruto do bem e do mal, ele desenvolve muito a mente e esquece o coração. Então, você tem que comer da árvore da vida, que é a palavra de Deus é Jesus. Aí ele brota. E como o reino de Deus está pronto, você não vai precisar construir nenhuma tecnologia, né? Porque aqui no mundo você tem que resolver os problemas com a sua mente, né? Estudar, ir para a escola, fazer matemática, aprender a fazer conta e tal. É a mente para trabalhar, para usar da tecnologia que está aqui, né? Então é esse mundo aqui. Quando vier o reino de Deus, a tecnologia do céu está pronta. Se você tiver o coração puro, preparado, você vai falar e vai acontecer, entendeu? A tecnologia de Deus é muito melhor. Você não precisa. Ah, qual que é o ícone do celular do céu? No meu celular celestial. Você carrega um celular no céu. Não, entendeu? Você paga uma conta aqui na Terra, né? Lá no céu é tão diferente, né? É tão uma tecnologia tão superior. Não é nem tecnologia, eu falo que é espiritologia, né? Uma coisa espiritual. Então, é você falar, porque a palavra pura e perfeita, vinda do coração, ela executa, porque concorda com Deus. E, e o que nós esperamos? Isso. O que nós estamos preparando? O nosso coração para apresentar ele santo e repreensível para Deus. E o coração, ele também purifica a consciência, né? Que a consciência está ligada ao espírito, né? E a alma também muda.
Aí fica faltando o quê? O corpo, né? É a última parte que muda, né? Não tem gente aí que está esperando congelar o corpo, pegar a mente dele e passar para um outro corpo, ou passar para uma máquina, né? Eles querem um corpo. Mas essa tecnologia é do pecado, porque o pecado vai lá passar também, né? Ele não tirou o pecado, né? Então, o que adianta? Você vai viajar para outros planetas, vai levar o pecado para lá, ou você vai ter um outro corpo e o pecado vai passar também, né? Na hora que o computador transferir o cérebro. Tem gente hoje fazendo transplante de cabeça, né? Pega a cabeça, vai para outro corpo, vai o pecado da pessoa junto. Vantagem, né? Se é pelo pecado que o mundo vai ser destruído, né? Por causa das coisas erradas, né? Que o pecado é o quê? O que é pecado? É só afastar de Deus. Quer pecar, afasta de Deus. Sai da luz, né? Desliga a luz. É trevas, é só isso. Se você tem comunhão com Deus, você anda em justiça. A carne, o que é a carne? Aquela que é contra isso, contra ficar na presença de Deus. Toda vez que a força vem lutar contra a presença de Deus, é a carne. E quem é o pai da carne? É o inimigo, né? Quem que é o pai da carne? É o inimigo. Que gosta da carne, que ama a carne, que pega a sua carne, avilta ela, é o inimigo. E quem que é o pai do espírito? É Deus. Então é ele que ajuda você no espírito. Só que assim, Deus, ele tem uma maneira diferente de pensar, né? A gente tem que aprender como é que Deus pensa. Ele pega uma coisa que é difícil e ele transforma. Ele não sai fugindo assim. Ah, eu vou pegar essa pessoa, vou tirar ela logo daí e vou já santificar e tal. A não ser um bebezinho, né? Que morre cedo, alguém assim. Mas o que que ele faz? Ele deixa você viver no meio das pedras, no meio da dificuldade, para você se fortalecer. Aí quando você supera, né, você está perfeito. O que é perfeito? Que não volta mais para trás, entende? Não volta mais para a carne. Porque se você não superar as dificuldades da sua carne, e a carne não é exatamente o corpo, viu, irmãos? Às vezes a pessoa pensa que a carne é o corpo. A carne é o sistema que, que está... É tipo um software, né? Não tem o hardware e o software. O hardware é o a massa, né? A coisa sólida, né? E o software é aquele programa. A carne é o programa que entrou dentro de nós quando Adão comeu do fruto do bem e do mal. Mas ele danificou esse hardware, né? Danificou a máquina. Então Deus vai tirar o pecado, né? Que entrou e formou a carne e vai mudar o hardware, que é o corpo. Por isso que nós vamos ter um corpo celestial. Então Deus permitiu até que a ciência evoluísse, por computação e as coisas que a gente tem hoje na tecnologia para você entender, fazer uma comparação, né? Você tem no computador, você tem o corpo, que é o hardware, né? E tem o software, que é o Windows lá, sei lá, Windows, Linux, o Android, né? Então, e é isso que Deus vai fazer, mudar. Então, como é que você dá o reset, né? Muda de sistema operacional, né? Sai da carne para o espírito. Você coloca para Deus. Como é que você muda uma coisa numa máquina? Você não leva para o técnico? Você às vezes não consegue fazer, né? Instalar o seu próprio Windows, né? Você leva para alguém que sabe. Então, quem que sabe fazer a mudança disso? É só Deus, né? Porque é do Espírito, a gente não tem condição. A gente não está fora da gente para mexer com a gente, entendeu? O médico, ele não está fora do paciente, o paciente está numa mesa de operação para poder mexer com o paciente. Não é a própria pessoa que se opera, é o médico por fora. Então, quem está por fora, do lado de fora? O Senhor, né? Ele que opera, por isso que a gente não se salva a si mesmo, a gente não é Deus de si mesmo, né? Não tem como. Então é tudo rendição, né? Como eu falo sempre, né? Eu aprendi esse segredo com o irmão Josué, né? Que ele falava assim, Lucas, para de se esforçar, é muito esforço que você faz, é só render. A rendição é tão simples, você se entrega e Deus faz, né? E é tão gostoso, porque tem gente que se rende tão fácil e chora, né? Quanto mais você for chorão, mais você vai lavar a massa, né? Com as suas lágrimas e fica mais fácil moldar, né? Jesus falou isso no sonho da Eri, né? Que a massa fica mais mole quando você chora, né? E é gostoso chorar, porque também quando você chora,
você volta brilhando, né? O coração muda. Isso é tão gostoso. A coisa mais gostosa que eu acho é quando você encontra uma outra maneira de ver as coisas dentro do seu coração, quando você consegue perceber aquela mudança. Aquela maneira velha de pensar vai embora, apaga, e vem a maneira nova de você encarar as coisas, de você olhar para as pessoas, de você olhar o mundo, a natureza, você fica mais sensível, você percebe a borboletinha ali vindo, o passarinho, você fica mais agradecido pela manhã, pelo canto dos pássaros, por tudo que você recebe. É tão gostoso, porque quando o coração é duro, ele não é grato também, sabe? Ele não agradece pelas pequenas coisinhas que está ali no seu cenário da sua vida. E então é complicado, porque você fica estúpido, você fica que nem aqui no, aqui no Salmo 32, né? Verso 9 diz assim: não seja como o cavalo, nem como a mula, que não tem entendimento, né? Quer dizer, entendimento não é só raciocínio, entendimento também é com o coração também, né? Cuja boca precisa de cabriço, né? Para você controlar um bicho bruto, você tem que ter um cabriço, né? Para que não se chegue a ti. Quer dizer, chegue a ti vai dar patada, né? Então, a gente tem que ser piedoso com qualquer pessoa, porque se você for piedoso com você, compassivo, misericordioso com você mesmo, você vai ser misericordioso com os outros. Se você não for com você, você não vai ser com os outros. Se você não for com os outros também, você não vai ser com você. É tudo igual. Judas, ele se arrependeu, ele confessou, ele falou que ele traiu uma pessoa inocente, que era Jesus. Ele confessou. Ué, faltou confissão para Judas? Não, ele confessou, mas ele não se perdoou. Entendeu? Ele não se perdoou, ele foi lá e se matou. Para que se matar? Né? Deixa, já que é para se matar, deixa Deus matar, né? Ele sabe a hora que tem que tirar a vida, né? Não se mate, tá? Não se jogue no fogo, não se jogue na água, né? Como tem aquela doença, né? Da epilepsia. Não, deixe Deus tratar. Deus é que dá o veredito. Então, ninguém está perdido até Deus dizer que está perdido, certo? E ninguém está salvo até Deus dizer que está salvo, entendeu? É Deus que tem a última palavra, o Pai tem a última palavra. E recorra ao Filho. E quando você tiver com muita dor, muita dificuldade, recorra ao coração de Deus, fala: ó Senhor, eu recorro ao teu santo coração, que é piedoso e justo, por favor, tenha misericórdia de mim. Nossa, isso derrete qualquer um, até eu, que sou duro de coração, são pessoas chegaram assim: Lucas, eu recorro ao seu coração. Eu falei: tá bom, pega lá, leva tudo, vai embora. Entendeu? Recorra ao coração de Deus, vá lá, chore, mostre que você quer mudar. Não é, você não tem assim a qualidade, mas mostre que você quer aquela nova condição que Deus tem para você. Só isso já é metade, mais da metade de tudo que você precisa, entendeu? E é isso que vai preparar você para a volta de Jesus. Não é você seguir as instruções do mundo, se defender, né? Quando te acusarem, não se defenda. Se você se defender, Deus não te defende, né? Se você, por exemplo, está numa sessão, tem o juiz, né, o promotor, o advogado e você. Se você falar, o advogado fica calado, né? Agora, se você deixar o advogado falar, né? E o advogado é Jesus, né? Então, não se defenda nas causas difíceis. Ore, peça a Deus para, quando fizerem calúnia contra você, também ore pela pessoa. A pessoa não sabe o que está falando, né? Jesus não falou: Pai, eles não sabem o que fazem. Então, tem que ter essa atitude. A pessoa não sabe, ninguém na Terra, não tem ninguém na Terra, não existe um ser humano que que consiga fazer um julgamento correto, perfeito, porque não conhece toda a história da vida de uma pessoa, nunca vai conhecer toda a história da vida de uma pessoa. Quem que conhece toda a história da vida da pessoa? Só Deus, Jesus e o Pai. Os anjos, eles observam até algumas partes, né, da vida da pessoa, porque um anjo não fica todo tempo com você. Vem um anjo, faz uma missão aqui na sua vida, vai embora. Depois vem outro anjo, faz outra missão, vai embora. Ele pega um pedaço da sua vida também. Eles também não podem julgar você. Eles discernem, é claro, que quando eles veem que Deus manda eles para fazer alguma coisa, eles sabem o que eles vão fazer, eles entendem o que você está sentindo, o que você está pensando, porque ele tem conhecimento. Mas quem sabe tudo, tudo, tudo de nós é só Deus. Nem a gente mesmo sabe tudo, tudo, tudo da gente. A gente não se conhece. Se a gente se conhecesse igual que a gente é,
a gente seria como Deus, porque Deus é o único que se conhece totalmente. Ele conhece totalmente ele mesmo. Eu tenho a impressão que nem o diabo se conhece totalmente, entendeu? Quem conhece totalmente, porque o conhecer e o ser, para Deus é a mesma coisa. Nosso conhecer é diferente do nosso ser. A gente é uma coisa que a gente não sabe, entendeu? É diferente. Então, por isso que a gente erra, faz confusão e peca. Aí Deus perdoa, porque ele sabe que não tem a completude, né? E quando é que nós vamos se conhecer totalmente e não errar mais? Quando a gente for absorvido por Deus. Aí você já está dentro de Deus totalmente. Mas ele não vai tirar a sua individualidade, porque você vai estar dentro de Deus e fora. Como fora? Porque você vai ter um corpo, você vai ser um indivíduo, uma pessoa, não é assim, não é que nem uma luz, né? Aí vem uma luz, entra dentro da luz, você não vê mais a luz, vai ficar tudo luz, né? Não, vai ter a sua pessoa, vai ter uma pessoa distinta da outra. Pastor João, né? Tá lá, Pastor João, dentro da luz. Tá o Pastor Jones dentro da luz, o Pastor Anil dentro da luz, tá eu dentro da luz, né? Entendeu? É assim, porque Deus, ele quer que a gente seja livre. Deus ama a liberdade, mas essa liberdade, ela vem com o amor. Não existe uma pessoa livre que não consegue amar, entendeu? Toda pessoa que não consegue amar é escrava de alguma coisa. E amar, o que, que é? A Deus sobre todas as coisas. Começa por aí. Se você amar a Deus sobre todas as coisas, você consegue fazer o restante, porque o primeiro mandamento puxa o segundo puxa o terceiro e assim por diante, entendeu? Não adianta você começar do último sem fazer o primeiro. Então, você peça a Deus, eu não amo a ti sobre todas as coisas, Pai. Então, peça, faça. A melhor coisa é saber pedir, né? Saber pedir, aí você pede, aí Deus vai trabalhar naquele item, e depois ele vai te dar aquele item, aí vai te dar aquele outro item, vai colocando. E outra também, às vezes você está preocupado com uma coisa e Deus está trabalhando na outra, entendeu? Por quê? Porque quando você está preocupado com uma coisa, você não deixa Deus fazer a obra. Você fica dando opinião, né? Imagine uma pessoa consertando um rádio, uma televisão, ou consertando uma máquina e o dono da máquina dando opinião. Não, esse fio tá errado, esse aqui não, põe fio vermelho, não põe fio preto e tal, não sei o que, ficar dando opinião. A pessoa não trabalha, né? A pessoa não termina o serviço. Então, Deus deixa, às vezes, até você ficar preocupado com o negócio, para ele trabalhar com outro aqui. Aí, quando ele está pronto, ele traz esse, aí você vai se preocupar com outro e ele está trabalhando com outro. Então, entendeu? Para você poder deixar Deus trabalhar. Deus é sábio, né? E outra coisa também, quando você fica muito atrapalhando Deus, descansa. Como que é atrapalhar Deus? É você ficar ansioso, preocupado. Ora, qualquer coisa, faz uma lista de tudo e põe na oração. Depois que terminou a lista, pronto. Quando você vai no supermercado, que você está na cabeça, põe na lista. Põe uma lista. Depois você guarda a lista, não fica mais lembrando. Aí quando chega lá no supermercado, você lê, né? Então, pronto. Quando você faz uma lista, você descansa. Pega um caderninho, anota tudo que você acha que precisa. Aí vai no teu quarto de joelho e olha. Eu normalmente, antes eu fazia isso, né? Aliás, eu faço, eu guardo no computador. Tem uma lista aí que eu já dei para o pastor Jones, pastora Nilva, né? As coisas que eu quero que Deus faça na minha vida. E para ajudar a pedir em oração. Mas então, mas às vezes eu gosto muito de fazer assim de cabeça, né? Eu chego lá, lembro de tudo que eu estou passando, assim, eu faço um exame de tudo que eu estou passando, aí eu falo, ó, Senhor, eu estou precisando desse item, desse item, desse item, desse item, né? E a outra coisa, primeiro lugar, é uma coisa que eu tenho que aprender também, entrar com louvor antes de fazer a lista, antes de fazer o pedido, né? Entrar com louvor, com adoração, porque Deus já fez muita coisa para a gente que não reconhece, sabe? A gente tem que aprender a reconhecer. Deus já fez tanto. E quando o dia nasce, de manhã, nossa, Deus já tem um monte de coisa pronta, né? Né? Já tá, o sol tá lá no lugar, a chuva, tá tudo pronto. Então, tem outras coisas que vêm, né? Então, agradeça, né? Agradeço pelo sol, pela lua, pelas estrelas, pelos pássaros, pela manhã, por você abrir os olhos, né? Você tá com o seu corpo funcionando, né? Pelas suas batidas cardíacas, né? Porque vai ter um dia que a gente não vai estar aqui mais, né? Então, a gente tem que agradecer, né? Por tudo que tem, por tudo que Deus dá. Como eu já falei, quem mais agradece que tem, mas tem que agradecer, né? E é bom a gente agradecer. Eu agradeço pelo Espírito Santo, né?
Obrigado, Espírito Santo, por você estar na minha vida. Obrigado, Jesus, por você estar na minha vida, né? E isso é bom, porque Deus, ele olha, ele vê que você está consciente das coisas, que você está fazendo as coisas com sabedoria, né? E outra, é incrível, gente, mas às vezes a mente está tão cansada que o inimigo vem atrapalhar justo na hora que você está mais cansado. E aí que você tem que descansar. Porque se você tentar fazer uma coisa, pensa que você tivesse tremendo no braço, né? E você fosse dar uma martelada. Você erra o martelo, né? Erra o prego, erra o martelo. Pam, bata no dedo. Mesma coisa, quando você está cansado, não tenta fazer as coisas de você mesmo. Coloca para Deus fazer. Pede para Ele cuidar, né? Às vezes, irmãos, quando a necessidade da gente é tão grande, Deus enche um anjo vem, entra dentro do nosso corpo e trabalha para nós. Eu já passei por isso. Uma época eu estava com tanta enfermidade, tanta dor, tanta dificuldade, tanta luta, e eu precisava terminar um trabalho, e tinha 30 dias para fazer. Gente, eu sentava no computador e trabalhava, eu não sei como eu terminei aquilo. Um anjo entrou dentro do meu corpo e fez, junto comigo. Deus também tem isso, sabe? Tem várias e várias coisas que Deus pode fazer para nos ajudar. E sempre ele faz de uma forma que a gente nem espera, porque assim, as alternativas que tem no céu, elas são inesgotáveis, né? Às vezes você quer fazer só de um jeito, ou você acha que é só daquele jeito que vai dar certo. Não, tem outras e outras maneiras, outras e outras alternativas que Deus tem para nós. Amém? Amém, mano. Falou tudo? Fazer um panorama, como eu falei, né? Amém. Panorama sobre a obra de Deus no nosso coração. Esse é o título, viu, pastor? Já vou dar o título. Tem que anotar aqui? Panorama do que? O panorama da obra de Deus no nosso coração, né? Então, o mais importante é Deus tratar o nosso coração, né? Tem que anotar aqui. O senhor pode mandar isso para mim depois, né? Eu sempre mando o Amém. título depois, mas hoje Deus já sabe a minha necessidade. Eu tenho Amém. medo o meu celular tá pericando aí, sei lá. A Daqui a Laura pouco. falando que todos nós somos geleias. Amém. Quando é geleia dá para moldar, né? Quando é tijolo só quebra. Olha, a Catilça disse que ficou viajando nessa pregação. Que bom. A Catiúcia tem uma amplitude mental muito grande do espírito, né? Eu percebo isso quando ela ora. Ela vai muito longe, né? Isso é muito bom. Esse sinal que a mente dela tá liberta para voar com Jesus, né? Isso é Amém, ótimo. amém. A irmã Meu, Nuri meu também. querido, o senhor pede uma oração para os irmãos ao redor do mundo, por favor? Amém. Amém. Senhor Deus, amado Pai que estás nos céus, em nome de Jesus te agradecemos por esse dia, por tudo, Senhor. Todas as coisas pequenas e grandes que o Senhor tem feito, as coisas que nós não vemos e as coisas que vemos, que ainda um dia iremos ver, porque nós não estamos em corpos carnais, em olhos humanos, e não conseguimos ver a tua obra em nós, mas nós te agradecemos desde já por ela. Que nós sejamos gratos, Senhor, e que tenhamos a capacidade, Senhor, de trazer o nosso coração para ti, num quebrantamento profundo, numa forma, Senhor, de aceitação da tua vontade, para não relutarmos contra ti, porque quando entregamos a nossa vontade a ti, Senhor, nós passamos da árvore do conhecimento do bem e do mal, para os pecados, para a árvore da vida. E a tua vontade em nós, ela é perfeita e maravilhosa, Senhor. Que cada um de nós possa viver, Senhor, para ti e não para si mesmo, porque mesmo as coisas nossas, pessoais, que nós precisamos em ti, elas são supridas. E se nós vivermos para nós mesmos, nem as coisas pessoais não são supridas, fica sempre faltando. Assim abençoa todo o teu povo na face da terra e prepara-nos, Senhor, para nós estarmos naquele dia santo e irrepreensíveis, com a alegria transbordante que vai surgir daqui até lá. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amém, amém. Vamos pedir oração sobre o Senhor? Amém. Beleza? Muito obrigado, Pai, que o Senhor ter trazido aqui para nós o pastor Lucas, e agora pedimos que o Senhor cobrisse a casa dele com o teu manto, Pai, com o teu manto, ele, a Lê, seja grandemente abençoado dessas coisas lindas do céu, que desça para ele, proteja o coração dele, a alma dele, porque o inimigo sabe daqueles que te amam, estão com o Senhor,
Proteja a Liz em tudo que ela faz. E que sim, seja grandemente abençoado. Agora aqui, o pastor Lucas e a Liz. Muito obrigado por ter trazido ele para nós, ter enriquecido, Pai, a nossa intimidade com o Senhor. Em nome de Jesus, Pai, muito obrigado. Amém, amém, amém. Amém. Glória a Deus. Boa noite, então, querido. Amém. Até mais.